Pois é, assim, ontem um clássico que o torcedor pôde ver um pouco daquele Botafogo que chegou à liderança, construiu uma vantagem, né, boa aí no campeonato, um Botafogo vertical, um Botafogo seguro ali na defesa. E é claro que talvez essa mudança de ares aí, como você citou, e aí bate um pouco com o debate que eu estava acompanhando aqui em off que vocês estavam fazendo, passa um pouco pelo Lúcio Flávio, né? Foi o primeiro jogo pós demissão do Lage, e, né, quis o destino que com um golaço do Tiquinho, que acabou sendo um dos principais personagens aí nessa última semana do Botafogo, justamente por conta de todo esse clima que se criou ali depois do empate com o Goiás, né? A ironia de Tiquinho Soares, depois de ter sido barrado pelo Bruno Lage, PVC, fazer o que faz no clássico contra o Fluminense, um golaço de cobertura imediatamente no jogo seguinte após a saída do Português. No mesmo jogo, né? Ele fez o golaço do empate contra o Goiás. Sim, no também. Segundo tempo. E dessa vez o Diego Costa estava suspenso. O Diego Costa não podia jogar, o que não ia ter dúvida que quem ia jogar era o Tiquinho. O Tiquinho é titular, ídolo. Mas o Diego Costa, além de tudo, estava suspenso. O que, na verdade, pode criar... O relacionamento do Diego Costa no Atlético não era simples. Não era simples. O Cuca costumava dizer que a relação com ele era de... Entendeu ele, o Diego Costa se dava super bem com ele, se dava mesmo. Mas no começo teve faísca. E é um desafio para o Lúcio Flávio agora ter o Diego Costa voltando e saber se não vai ter faísca, porque o Diego Costa vai ser reserva do Chiquinho. E o técnico vai administrar essa situação. Tem que administrar. Assim como o Diego Costa foi reserva do Hulk, será reserva do Chiquinho. Agora, me parece que é algo que era natural, desde que o Diego Costa aceita o projeto Botafogo, se ele estava minimamente acompanhando o clube, o Tiquinho era o artilheiro da competição, protagonista dos principais jogos do time que briga pelo Campeonato Brasileiro depois de tantos anos, né, Ale? Não, pois é. Ontem era esperado, né, esse retorno, mas assim, muito se falou, até o próprio foi a expressão que o Marçal usou na zona mista ali no pós-jogo do feijão com arroz, né? O Lúcio Flávio, ele até a gente, na semana passada, no final da semana passada, quando a gente publicou uma matéria mostrando por que o Botafogo confiava nessa dupla Lúcio Flávio Carli nessa reta final de Brasileiro. Uma das coisas que nos foi passada era justamente porque o Lúcio Flávio teve uma proximidade do trabalho com o Luiz Castro. Então, e assim, essa questão da procura de um novo técnico nesse momento, o que levantava preocupação é que eles falaram de arco de adaptação. Né? Um novo técnico chegando nesse momento teria que ter o mesmo arco de adaptação que teve o Luiz Castro, que teve o Caçapa foi um período mais curto, né? Mas que teve o próprio Lage. E assim, o campeonato está andando, você precisava de uma resposta um pouco mais imediata e você acreditava que o Lúcio Flávio poderia ter dar essa resposta por conta de uma proximidade que ele teve no trabalho do Luiz Castro. E aí, no caso do Carli, era mais um jeitão. O Carli foi capitão, conhece o pessoal, e até ontem o Marçal também admitiu que quando se foi levantada essa ideia, né, dessa dupla, o elenco abraçou a ideia do Carli ser o auxiliar. Então, a ideia deles era justamente ter esse cara um pouco mais de liderança, um capitão, um cara mais enérgico ali para... E aí, sim, o Júnior Santos, que fez também um bonito gol com o passe do Tietê, falou em retomada da confiança. Então, assim, acho que a coisa ontem, voltando também um pouco no debate, esse fator ali do Lúcio Flávio deu uma acalmada nos ânimos, né? E conseguiu uma vitória importantíssima. O Fluminense vinha de uma classificação para a final da Libertadores, né? Num jogo no Beira-Rio lá contra o Inter, então vinha empolgado. O jogo no Maracanã com torcida 90% 10, então tinha o apoio maior da sua torcida, o Fluminense, mas o Botafogo conseguiu dar mostras de uma retomada daquele Botafogo que conseguiu construir uma liderança folgada. PVC abriu um sorriso durante as informações do Alê. Não, é por causa do arco o arco da adaptação, a tomada de decisão. Cara, a gente cria umas coisas que não... É adaptação. Sim, sim. O arco. O Alexandre já me ouviu falando aqui. Eu tenho a tomada do computador e a tomada da luz. Tomada de decisão. Não, eu decido se eu vou ligar o computador e a luz, se eu vou ligar só a luz ou só o computador. Eu escolho, decido. Tomada de decisão é uma coisa que
Não precisa dessa palavra, né? Assim, embora seja uma expressão que é comumente usada, né? Não, porque os livros de Espanha e Portugal sobre tática colocam lá tomada de decisão. Aí você... Mas a gente fala português, decisão. A decisão do jogador foi errada. A escolha do jogador foi errada. E o Lúcio Flávio precisa se adaptar ao elenco e à função e fazer o time chegar ao título brasileiro. Eu entendi o arco, o período de transição, ok, mas é a adaptação. Nesse caso, e me parece que, resultado à parte, tá? Mas me parece que é a decisão de mais lógica, de mais bom senso você, numa circunstância muito específica, que é de um time líder do campeonato, saindo de uma crise com um técnico que claramente não teve a liga com o elenco, apostar em quem já conhece o ambiente para ganhar tempo, adaptação e pular etapas, porque senão você vai recomeçar um ciclo quase do zero e não é o que o Botafogo precisa para esse momento. Aqui no chat, o Ulisses Daniel completou parte do que o Ale tinha falado, que o Júnior Santos jogou bem demais ontem. Para além do gol, ele dá assistência também para o gol do Tiquinho Soares, né, Ale? Sim, não, então, ele falou, e ele até agradeceu, ele falou que o Lúcio Flávio, ele agradeceu ao Lúcio Flávio que passou confiança. E aí, só para a gente aproveitar essa questão da confiança, e aí também volta um pouquinho ao debate sobre os treinadores ali, né? A diretoria, na análise que ela tinha, né, a gente até questionou, pô, mas o Luiz Castro passou também por esse período de vaias, de ser chamado de burro e tudo mais. O time, ele vai lembrar, no Carioca, o Botafogo não chegou na semifinal. E aí o que foi passado é que, apesar dos resultados não estarem acontecendo, existia uma questão ali do elenco admitir que era a ponta de lança ali que não estava dando muito certo, né? Aquele trabalho final ali que no campo que não estava acontecendo, mas que o trabalho vinha andando. O que foi passado à diretoria sobre o Bruno Lage era uma questão de mudanças no time, e isso aí ninguém se opunha, ele poderia colocar a filosofia dele, os ideais dele ali no time, mas era uma questão de explicação, né? Os jogadores, eles mudavam às vezes de posição, ou saíam do time, ou entravam, sem muito o diálogo para o elenco do porquê, né? Das explicações das mudanças. E aí a diretoria entendeu que essas mudanças, sem muita explicação, e do jeito que a coisa estava caminhando, estava minando a confiança do elenco. O time passou a não ter a mesma confiança no trabalho, no que fazer em campo, como vinha acontecendo. Então foi por isso essa tomada de decisão, que foi uma coisa que a gente se perguntou, porque o Luiz Castro tinha passado por isso também e não foi demitido, né? O Textor, inclusive, chegou em coletivas a ser até, né, um pouco mais duro ali na resposta sobre demissão do Luiz Castro, o que, dessa vez, a mudança de visão para a demissão do Lage passou um pouco por isso, né? Sobre entender esse processo com o elenco, como vinha acontecendo o dia a dia. E aí eu concordo, Azan. O Lúcio Flávio, ele faz parte de um trabalho, ele já era auxiliar antes do Textor, né? Já estava no clube, foi para o Sub-23, num projeto que também o Textor resolveu abraçar, e agora assume o profissional aí nessa reta final, podendo, com o Carly, né, que era jogador até outro dia, se aposentou. O Carly, inclusive, se aposentou no dia que acabou sendo o último jogo do Luiz Castro, né? Foi aquela partida, inclusive, que tinha vazado lá o acerto durante o dia, aí teve protesto com... Pela Sul-Americana, né? Pela Sul-Americana. Teve protesto e essa questão até o Luiz Castro acabou abafando um pouco essa aposentadoria, né, esse adeus aos gramados do Carly, mas até outro dia ele estava ali no dia a dia com os caras. Então, atualmente, só para o pessoal entender, ele trabalha na base do clube, ajuda ali numa questão de transição, e agora fazendo esse papel de auxiliar aí do Lúcio Flávio, muito provavelmente nessa reta final do Brasileiro. PVC Eu acho que a diferença é que a questão do Luiz Castro e do Bruno Lage, me parece a diferença entre ser líder e chefe. É muito diferente ser líder de ser chefe. Se você se refugia na sua sala e fala, vai jogar o fulano, por quê? Porque eu quero. É diferente de você conseguir convencer os jogadores, que muitas vezes você nem vai dizer por que vai jogar o fulano, porque o cara já sabe. Então, é a diferença entre liderar e chefiar. Ninguém precisa dizer que é chefe de ninguém para saber que você é líder. Entendeu? E o Bruno Lage não conseguiu ter essa relação, que o Luiz Castro sempre teve. O Luiz Castro sempre teve uma relação de respeito do grupo que ele dirigia, que ele liderava.
Que é diferente, realmente não tinha reparado nessa diferença semântica sutil, mas que na prática faz toda a diferença. Com essa vitória, o Botafogo chega a 55 pontos, 9 de vantagem para o Red Bull Bragantino, na 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e volta a ficar favoritaço, como diria Arnaldo Ribeiro, ao título do Campeonato Brasileiro depois de 95 pela última vez, quando conquistou. Vai ser difícil alguém conseguir virar nessa reta final. Red Bull Bragantino 46, não é a maior diferença. Não é a maior diferença nessa rodada. O Cruzeiro 2013 teve 11 pontos do primeiro para o segundo e não perdeu o título. Mas essa diferença nessa rodada, ninguém perdeu o campeonato. Outra coisa, o Botafogo pode ter, se ganhar, e o Bragantino também. Aliás, o Bragantino não, mas o Botafogo vai ter, se ganhar o campeonato, é o time de tempo mais curto entre Série B e Série A. Nunca ninguém venceu a Série B, nunca ninguém venceu a Série A no ano seguinte a voltar da Série B, no Brasil. Na Inglaterra, por exemplo, o Tottenham venceu a Série B, a segunda divisão em 2050 e a primeira divisão em 51. No Brasil, ninguém venceu. Mas o o Corinthians venceu 3 anos depois de ganhar a Série B, o Palmeiras venceu 3 anos depois de ganhar a Série B. O Botafogo pode ganhar 2 anos depois de ganhar a Série B. O Botafogo foi campeão da Série B em 2021. Tinha uma outra escrita que eu ia dizer. Pode ser o primeiro campeão. Não pode ser o primeiro campeão com 4 técnicos, porque o Caçapa não foi técnico, foi interino. Mas pode ser o segundo campeão com 3 técnicos. Só o Corinthians de 2005 foi campeão com 3 técnicos. Teve o Márcio Bittencourt interino também, mas esse não era Passarella, Márcio Bittencourt efetivado e Antônio Lopes. Só que aquele campeonato teve 42 rodadas. Então, é o primeiro campeão com 3 técnicos, pelo menos 3, num campeonato de 38 rodadas. Marcas de um Botafogo que se surpreende consigo mesmo, porque há alguns meses eu estive com dirigentes e profissionais do Botafogo e eles mesmos não esperavam o primeiro turno melhor da história dos pontos corridos, como o Botafogo conseguiu fazer. Ale, obrigado pela gente encerrar. Só para encerrar aqui, porque como a gente vinha falando de técnicos e tudo mais, e até aproveitando a expressão que o Marçal usou, né, do feijão com arroz, recentemente o Dorival tinha falado sobre isso, né? Depois do título de São Paulo, o pessoal falou que no Flamengo ele fez o feijão com arroz ali, mas fazer o feijão com arroz nem sempre é uma missão fácil, né? Então vamos ver se o Lúcio Flávio consegue manter esse feijão com arroz para o Botafogo engrenar nessa reta final, né?